gradualmente você vai ver como elas podem te ajudar a resolver um problema que é comum, que a maioria das pessoas hoje em dia sentem quando elas têm um transtorno bipolar, que é essa ansiedade desregulada. Resumindo, a gente aprendeu como que os recursos da ciência, quais são esses recursos para regular a ansiedade. Então são comportamentais e são cognitivos. E agora, na nossa próxima comprovadamente eficácia para poder nos ajudar a diminuir a nossa ansiedade. Então eu falei para vocês lá no início que o tratamento farmacológico ele pode ser utilizado, então muitas vezes é utilizado uma combinação, mas muitas vezes é utilizado somente o tratamento psicoterápico, somente a terapia cognitivo-comportamental, que hoje é a abordagem da psicologia que mostra mais evidências, mais eficácia para tratar os problemas de ansiedade. Então essas estratégias, elas são estratégias comportamentais, então de mudança de alguns comportamentos, e estratégias também cognitivas. Então lembrando lá do nosso funcionamento, que diante de uma situação, o que eu penso, sinto, as reações físicas e o meu comportamento está tudo relacionado, então a psicologia percebeu que quando eu consigo agir diferente ou pensar diferente, eu também vou me sentir diferente e as reações físicas também vão diminuir. E são essas estratégias aqui que a gente vai aprender. E aí só relembrando que o que é uma ansiedade saudável? É possível eu eliminar, essas estratégias vão me ajudar a eliminar a ansiedade da minha vida? Não vão, porque a ansiedade é uma emoção natural. O nosso objetivo aqui é que essa ansiedade fique regulada, que ela apareça diante de situações que são de fato ameaçadoras e que eu precise agir. Então, o resultado que a gente quer com esse tratamento não é que você nunca mais sinta ansiedade, é que a sua ansiedade fique saudável, normal, que você consiga sentir ansiedade quando realmente for necessário. Então, nós vamos aprender a manejar, a regular, a lidar com essa emoção de forma funcional para enfrentar essas situações desagradáveis, que é sentir tudo isso e não ser de fato uma ameaça e não ter como agir. Então, para isso, o primeiro passo é aquele que a gente aprendeu na última aula, que é automonitorar os meus sintomas e compreender o meu funcionamento através do registro de pensamento. Então, eu separando com aquela tabela, eu separando qual foi a situação, prestando atenção em qual foi a situação, o que eu pensei, o que eu senti, quais foram as reações físicas e como eu me comportei, essa é uma das estratégias. Então, a minha sugestão é que você use essa estratégia nas próximas semanas, talvez nos próximos meses, para que você consiga, de fato, perceber se você está agindo diferente, se você está conseguindo pensar diferente. Então, esse registro vai te ajudar a ter mais controle se as estratégias estão, de fato, funcionando ou não. O automonitoramento dos sintomas vão me ajudar a perceber mais rápido os sintomas. Quanto mais rápido eu perceber, mais resultado eu vou ter das estratégias que eu vou utilizar. Então, mais eficaz vai ser o meu manejo da ansiedade. Eu vou regular isso mais rápido. Se eu já tiver numa crise intensa de ansiedade, vai ser mais difícil. Mas se nos primeiros sintomas eu já perceber e já começar a agir de uma forma que me ajuda, provavelmente eu vou conseguir não ter uma crise. Né? Então, eu vou prevenir as minhas crises. E aí, aqui, um parênteses, a gente está aprendendo no MDB que com o transtorno bipolar também é assim. Né? Quando eu consigo perceber os sintomas de um episódio de humor rapidamente, eu consigo manejar isso para que eu não tenha um episódio de humor grave que dure muito tempo. E aí o aplicativo Estabiliza ajuda a gente a fazer esse monitoramento. E aqui, para monitorar a ansiedade, a gente vai usar esse registro mesmo, que eu passei para vocês, mas vocês podem, através lá do aplicativo, perceber, nossa, então ontem eu estava ansioso, hoje eu tô ansioso de novo. Então, peraí, que parece que o meu alarme aqui de incêndio tá disparando toda hora e eu tenho que ajustar ele, monitorar, vou fazer o registro. E na hora que a ansiedade de fato acontecer, o que nós vamos fazer? A gente vai pro comportamento. A gente vai usar estratégias comportamentais para ajudar a diminuir os sintomas físicos. Por que a gente vai fazer isso primeiro? Porque quando a ansiedade está acontecendo, lembra dos sintomas cognitivos? Eu fico com dificuldade para raciocinar, eu fico confuso. Então eu não vou conseguir perceber o que eu tô pensando, questionar o que eu tô pensando. Eu primeiro preciso diminuir essa ativação para depois eu conseguir entender se aquelas preocupações são realistas ou não, se aqueles pensamentos fazem sentido, se aquela ameaça realmente é uma ameaça real ou não. Então, primeira coisa, eu vou controlar a minha frequência respiratória. Então lembra que quando eu tenho uma resposta de ansiedade, a minha frequência respiratória aumenta, eu começo a respirar de maneira curta, mais superficial, usando a parte de cima do pulmão. Então a primeira estratégia chama respiração diafragmática. O que é essa respiração? É intencionalmente eu fazer uma respiração suave, longa, que vai ajudar o meu sistema nervoso a entender que eu não tô diante de uma ameaça. Então essa respiração, ela é feita pelo nariz, eu vou inspirar pelo nariz durante 2, 3 ou 4 segundos, o que for mais confortável para você, vou inspirar devagar pelo nariz, vou segurar durante 1 segundo e expirar pela boca, tentar fazer isso no dobro do tempo do que eu inspirei. Então em 4, 6 ou 8 segundos. Então eu inspiro pelo nariz, seguro 1 segundo e expiro pela boca. E essa respiração diafragmática, ela é pela barriga, ela é pelo diafragma. Então eu vou tentar não encher o meu pulmão de ar, e sim encher o meu abdômen de ar. Né? Eu não preciso ficar excessivamente preocupado se eu estou fazendo corretamente essa respiração. Eu preciso fazer dessa forma, mais suave, mais profunda, mais lenta. Isso já é suficiente para eu sair daquela respiração mais curta, mais rápida, que é um sintoma típico de quando eu estou ansioso. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é perceber, automonitorar, e perceber que eu estou ansiosa, vou respirar de uma forma que me ajude a diminuir os sintomas físicos. Então eu vou fazer uma respiração diafragmática. Por quanto tempo? 2 a 3 minutos pode ser suficiente para que você se sinta menos tenso e comece a ter ali uma diminuição dos sintomas físicos. Não resolveu? Eu vou continuar fazendo. Vou repetir esse ciclo de 2, 3 minutos. Vocês vão ter acesso ao material que explica passo a passo como fazer a respiração. Então você estabelecer que é difícil inserir isso em 3 momentos do nosso dia, sem estar ansioso. Mas por que isso é importante? Porque primeiro eu preciso desenvolver a habilidade de respirar dessa forma, então aprender de fato. Lembra lá que a gente falou no início que eu vou saber as estratégias, mas isso não é suficiente para eu diminuir minha ansiedade. Eu preciso conhecer a estratégia, mas eu também preciso saber colocar em prática, ser habilidosa na hora de respirar, para que essa respiração seja feita de uma maneira que realmente me ajude a diminuir os sintomas. Então se eu for deixar para respirar a primeira vez, lá quando eu estiver ansiosa, provavelmente eu vou achar que não tá funcionando, que eu não sei fazer. Lembra da autoeficácia? O quanto eu acredito que eu sou capaz de regular minha ansiedade? Então se eu não desenvolver essa habilidade antes de me sentir ansiosa, na hora que eu for usar, provavelmente eu vou respirar 1 minuto e vou falar, não me ajudou, não, pra mim não vai funcionar essa estratégia. Então para que você não caia nessa armadilha, o que a gente faz? A gente treina
assim como qualquer outra coisa que a gente vai aprender, né? Coisas novas que a gente aprende. Então, eu quero aprender a cozinhar, eu preciso treinar. Eu vou aprender a dirigir, eu preciso treinar. Eu vou aprender uma nova língua, eu preciso treinar. Eu vou aprender a ter uma respiração diferente na hora que eu tô ansiosa, eu preciso treinar também. Então, é uma respiração fácil de fazer, simples, mas quanto mais você desenvolve a habilidade, mais ela tem um resultado eficaz na hora que você realmente precisa dela, tá? Então, essa é a nossa primeira estratégia comportamental. A segunda estratégia comportamental é o relaxamento muscular progressivo. Esse relaxamento muscular progressivo, ele vai ajudar a gente a se sentir menos tenso, então diminuir a tensão muscular, vai ajudar a gente a desacelerar e até a dormir melhor. Também é um exercício simples de fazer, então eu faço o relaxamento deitada, ele vai durar 5 minutos, de 5 a 10 minutos, e eu vou tensionando área por área do meu corpo, uma por vez, eu tensiono durante 5 segundos os meus pés, inspirando, e aí eu relaxo expirando por mais 5 segundos. E aí eu vou fazendo isso com todos os meus grupos musculares. Então eu tensiono as pernas e relaxo, tensiono o quadril e relaxo. Ao fazer esse relaxamento muscular progressivo, é interessante que a gente observe a oposição, né, entre a sensação de tensão e a sensação de relaxamento. A recomendação é a mesma da respiração diafragmática. Faça isso no seu dia a dia. Pode ser todo dia, na hora que você for dormir, você fazer um relaxamento muscular progressivo, para que na hora que você estiver tenso devido à ansiedade, você saiba fazer esse relaxamento e ele funcione melhor, tá? Então desenvolver essa habilidade, aprender a relaxar, é muito importante, porque durante a nossa vida a gente vai ter diversos momentos que a gente fica muito tenso. Então aprender a relaxar com essa estratégia pode ser uma boa saída. Não só para lidar com a ansiedade, mas também para lidar com situações estressantes e por aí vai. E depois de aprender essas duas estratégias comportamentais, eu queria chamar a atenção para o quanto é importante você perceber que você está conseguindo colocá-las em prática. Então, quanto mais eu praticar, mais eu vou desenvolver a minha autoeficácia, mais eu vou acreditar que eu sou capaz de fato de manejar a minha ansiedade. E é isso que a gente quer com esse tratamento não farmacológico. A gente quer que você desenvolva recursos para lidar com essa ansiedade que é disfuncional. E para desenvolver esses recursos eu preciso conhecê-los, que é o que a gente está fazendo agora, eu preciso treiná-los, que é o que você vai fazer no seu dia a dia, e eu preciso perceber que aquele é um recurso que eu consigo usar, que aquele é um recurso que pode me ajudar, tá? Então a gente falou disso lá no comecinho da primeira aula, e eu queria retomar agora para vocês entenderem por que as pessoas que mais se beneficiam das estratégias da psicologia para lidar com a ansiedade são as pessoas que conseguem acreditar que essas estratégias funcionam para elas. São as pessoas que desenvolveram essa habilidade, que praticaram e que percebem o benefício de utilizá-las. Parece óbvio, mas não é simples. Perceba como é pra você. Quando você respira, o que você sente, o que você pensa, qual é o seu padrão de funcionamento quando você tá fazendo esse exercício. Você pensa, não, isso não tá me ajudando, não é o meu caso, pra mim não funciona. Se for, a chance de funcionar é mesmo menor. Não porque a gente escuta por aí, né, a mente tem poder, pensar positivo. Não é essa a ideia. A ideia é ter pensamentos realistas, né? Então, se eu tô aprendendo a usar, eu não sei ainda, não vou ter todo o benefício, eu não sei ainda cozinhar direito, eu não sei ainda dirigir direito, eu tô desenvolvendo essa habilidade. É a mesma coisa, se eu ainda tô desenvolvendo a habilidade de respirar, eu não vou ter o resultado que eu espero. Mas perceber que eu tô desenvolvendo, que eu tenho a capacidade, é o processo, é o caminho que a gente tem que percorrer, que a ciência mostra que funciona e pode muito nos ajudar a sair daquela estatística de 75% das pessoas que têm transtorno bipolar tipo 1 ou tipo 2 sofrem com transtorno de ansiedade ao longo da vida. A gente vai falar aqui nas estratégias, das estratégias para manejar os meus pensamentos. Então, essas duas estratégias da respiração diafragmática e do relaxamento muscular progressivo vão me ajudar a lidar com sintomas físicos. Então, são comportamentos que diminuem os sintomas físicos. E agora a gente vai olhar para os sintomas cognitivos. O que será que eu posso fazer para que aqueles pensamentos de que as coisas vão dar errado, de que eu não vou conseguir lidar com aquela situação, que eu vou desmaiar, que eu vou sufocar, como que eu faço para reestruturar esses pensamentos, para mudar esses pensamentos? Porque eles influenciam como eu me sinto e influenciam o meu comportamento. Então, eu preciso olhar e ter estratégias aqui cognitivas. E aí, essas estratégias, elas vão passar por aquele automonitoramento que vocês já estão fazendo. Então, lembra da planilha? Qual foi a situação? O que eu pensei? Então, eu preciso, para poder mudar o meu jeito de pensar diante daquelas situações, identificar o que eu tô pensando. Então, o que eu pensei, o que estava passando na minha cabeça na hora que eu estava com aqueles sintomas físicos de ansiedade. Esse é o primeiro passo para eu colocar essa estratégia cognitiva em prática. A partir do momento que eu consigo identificar o que eu pensei, vem um passo muito importante, que é questionar o que eu pensei. E como que a gente vai questionar o que a gente pensou? Só o ser humano, entre todos os animais, né? Nenhum animal é capaz de fazer isso. Só o ser humano é capaz de pensar sobre o que ele está pensando. Então, a gente tem um processamento automático, um processamento cognitivo automático, então eu penso automaticamente diante das situações, mas eu consigo repensar. Eu consigo olhar para o meu pensamento e falar, será que ele faz sentido? Será que é realmente isso mesmo? E é esse que é o questionamento. E aí tem algumas perguntas que vão ajudar a gente. Então, a primeira pergunta é a gente questionar a utilidade desse pensamento. Esse pensamento me ajuda a lidar com essa situação ou me atrapalha? É um pensamento que funciona aqui para que eu realmente enfrente o que está acontecendo? Ou é um pensamento, por exemplo, sobre o que pode acontecer caso eu vá lá e passe por aquela situação? Esse pensamento sobre o futuro é um pensamento que me ajuda a lidar com o futuro? Né? Então, em alguns casos vai me ajudar. Mas nesse caso aqui, que eu tô ansiosa, eu questionar a utilidade desse pensamento é muito importante. Na sequência, a gente pensar se esse pensamento é um pensamento realista, se ele explica bem a realidade, ou se ele é um pensamento exagerado ou parcialmente distorcido. Então, o que seria um pensamento exagerado? Eu tô generalizando a situação. Porque uma vez eu não consegui me sair bem dirigindo, eu acredito que eu não vou conseguir mais dirigir. E aí eu percebo essa situação de forma exagerada. Toda vez que eu tento dirigir, tenho sintomas físicos, eu penso, não adianta, eu não vou conseguir. Então, nesse caso, se eu fosse fazer esse exercício, eu teria que me perguntar, mas que evidências eu tenho de que eu não vou conseguir? Ah, eu não consegui aquela vez. Mas tem mais alguma evidência de que eu não sou capaz de desenvolver essa habilidade de dirigir? Né? Tem alguma questão? Se eu tirei carta, eu aprendi a dirigir, mas eu ainda não tenho a prática. Então, eu buscar as evidências de que meu pensamento é realista é uma forma de questionar e não acreditar em tudo que passa na minha cabeça o tempo todo. Né? A nossa cabeça, ela fica imaginando as situações. Então, eu penso que não vai dar certo eu fazer esse exercício. Que evidência você tem que não vai dar certo? Você já tentou? Né? Que evidência você tem que isso pode te ajudar? Então, seria nesse sentido que a psicologia nos ensina a não ficar no padrão de funcionamento automatizado. Eu penso, acredito que é verdade, isso influencia como eu me sinto, influencia meu comportamento e eu fico ali infinitamente naquele ciclo. Então, a gente descobriu que dá pra repensar, questionar o que eu penso. O que eu penso me ajuda? O que eu penso é realista? Eu tenho evidência de que esse pensamento é verdadeiro?
E aí analisar, no caso especificamente da ansiedade, analisar a possibilidade de algo acontecer e a probabilidade vai ser importante. Então, presta atenção, ó, pode acontecer algo ruim? Então, por exemplo, eu tô fazendo um tratamento pro transtorno bipolar e eu penso que eu não vou melhorar, que eu não vou conseguir sair desse episódio depressivo que eu estou. É possível que isso aconteça? Até é possível. Não tem como a gente saber, é um pensamento sobre o futuro, né? Não tem como eu ter certeza, garantias do que vai acontecer. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? Então, fazer essa diferenciação entre o que é possível, é possível que eu saia na rua e não me sinta bem e tenha uma crise de ansiedade? É possível. Mas isso é provável? Qual é a probabilidade? De 0 a 100. Qual que é a probabilidade de eu melhorar com esse tratamento que eu tô fazendo? Qual a probabilidade de eu não melhorar? Então, esse exercício de tentar flexibilizar o nosso pensamento, fazer toda essa análise para que esse pensamento seja mais realista, vai diminuir significativamente a nossa ansiedade diante de situações que esse pensamento está exagerado, está distorcido, está negativo, catastrófico. Né? Então, essas são as distorções mais comuns. Eu fico pensando, e se der errado? E se eu não conseguir? Então, como lidar com isso? Não dá pra não pensar. Esse pensamento ele é automático, ele é um processamento automatizado, mas dá pra eu perceber que eu tô pensando isso e começar a me questionar. Então, anotem essas perguntas no caderno. Né? Quais evidências eu tenho? Qual é a possibilidade que isso aconteça? E qual é a real probabilidade? A probabilidade de eu não melhorar é 50%. O que você pode fazer para aumentar essa probabilidade? A gente sabe que no tratamento do transtorno bipolar tem várias ações envolvidas que fazem com que essa probabilidade de estabilizar vá aumentando. Então, tem a medicação da forma correta, tem atividade física, tem alimentação, tem o sono regulado, tem gerenciar o meu nível de estresse. Então, tem várias ações que vão aumentando essa probabilidade. Então, eu pensar que eu não vou conseguir, que a probabilidade é baixa, não me ajuda a seguir em frente. Né? Então, faz com que eu fique naquele ciclo, e aí eu me sinto ansiosa porque eu acho que não vai dar certo, e aí eu não consigo fazer o que eu preciso fazer para que dê certo. Então, a gente está tentando quebrar esse padrão de funcionamento. Então, a gente está usando estratégias que funcionam, que a ciência demonstra que funcionam, e que consegue fazer com que a gente saia desse padrão de funcionamento disfuncional. Então, um padrão que não me ajuda a alcançar os meus objetivos, o que eu quero. Né? Se eu tô aqui no MDB, é porque eu quero tratar o meu transtorno bipolar, eu quero me sentir melhor, eu quero diminuir a minha ansiedade. Então, vamos fazer esse esforço, que eu sei que não é fácil, de tentar olhar para os nossos pensamentos como possibilidades. Ele pode ser realista, ele pode estar certo, mas ele pode não estar. E se ele não tiver, é importante que eu saiba, porque se ele influencia como eu me sinto e como eu me comporto, eu ter um pensamento mais realista vai fazer com que eu me sinta melhor e com que eu me comporte da maneira que de fato eu quero me comportar. Depois desse passo, a gente pode analisar o risco daquela situação que a gente imagina acontecer e quais os recursos que eu tenho para lidar caso aconteça. A gente chama essa técnica de descatastrofização. Então eu tenho muitos pensamentos catastróficos quando eu tô ansiosa, eu fico pensando que tudo vai dar errado, que eu não vou conseguir. E aí o que eu posso fazer? Eu posso, de fato, pensar, tá bom, qual que é a pior situação possível? Qual é o pior cenário, o pior desfecho possível? E aí eu vou anotar ou ter clareza aqui, fazer no meu pensamento qual seria esse pior desfecho possível e em seguida pensar o quanto isso é provável de acontecer. Então qual é o pior cenário, qual a probabilidade dele de fato acontecer e quais recursos eu tenho para lidar caso ele aconteça. Então, pegando o exemplo que a gente tinha começado a falar, qual o pior cenário diante do tratamento do transtorno bipolar? Eu não conseguir estabilizar, eu ter um novo episódio de humor, eu continuar tendo sintomas. Qual a probabilidade disso acontecer? E quais os recursos que eu tenho para lidar caso isso aconteça? Então, se isso acontecer, pronto, acabou? Ou eu tenho recursos? Eu posso procurar o meu médico, eu posso mudar a estratégia, eu posso inserir coisas que eu não estava conseguindo. Então, a gente olhar para os nossos recursos também faz com que a nossa ansiedade diminua. Porque eu percebo que ainda tem coisas que eu posso fazer. Né? Então, quando a gente está ansioso, normalmente a gente superestima o risco de que aconteça o pior e subestima os nossos recursos para lidar com esse risco. Então, esse exercício cognitivo é, vamos, em vez de superestimar o risco, estimar esse risco de forma realista e tentar não subestimar os nossos recursos. Também avaliar os nossos recursos de forma realista. Então, por exemplo, para manejar a ansiedade, até hoje eu não tinha recurso. Quando eu estava ansioso, eu não sabia o que fazer. A partir de agora, quando eu estiver ansioso, eu posso fazer uma respiração diafragmática, eu posso avaliar o meu pensamento, eu posso buscar evidências de que esse pensamento é realista. Então, olha os recursos que eu tenho hoje. Ah, mas eles ainda não funcionam bem, porque eu ainda não estou habilidosa em fazer isso. Calma, é um processo. Né? A gente está sempre em desenvolvimento, sempre aprendendo, e quanto mais você colocar em prática, mais habilidosa você vai ficar. Por último, lembrar que você tem recursos, que você consegue hoje manejar a sua ansiedade de forma diferente, que você não precisa mais lidar com a ansiedade daquela forma passiva ou desesperada, que talvez você teve que lidar em algum momento por não saber o que estava acontecendo, por não saber o que fazer. E por último, dos recursos cognitivos, das estratégias cognitivas, é a gente identificar quais são as preocupações produtivas e quais preocupações são improdutivas. Então, a gente sabe que as preocupações elas são úteis. Elas vão nos ajudar a gerar uma previsibilidade, né? O que pode acontecer, como eu poderia me planejar para lidar com caso aconteça, como que eu vou lidar com esses obstáculos. Então, eu ter pensamentos de preocupação não é ruim, é bastante produtivo. Então, eu penso no que pode acontecer, em como eu vou lidar, e eu coloco em prática o que está no meu controle. Né? Até a gente tem uma estratégia interessante que eu vou ensinar para vocês daqui a pouco, que chama resolução de problemas. Então, eu saber que aquela preocupação, que aquilo pode realmente acontecer e pensar sobre ela, não é ruim, por mais que me deixe ansioso. E aí vai me ajudar a pensar o que está no meu controle, o que eu posso de fato fazer e colocar em prática. Isso é produtivo. Mas, reconhecer que eu já pensei, que eu já fiz o que estava no meu controle e que o foco agora é eu tolerar essa incerteza, se vai acontecer ou não, se vai sair do jeito que eu planejei ou não, tolerar esse risco, que faz parte da vida, vai me ajudar a não ficar cultivando preocupações que são improdutivas. Então, qual que é a diferença de uma preocupação produtiva e de uma improdutiva? Essa aqui eu posso agir e lá resolver. A preocupação, ela se torna improdutiva e me atrapalha, e me deixa ansioso e faz que eu entre num ciclo que não me ajuda a lidar com a situação, quando não há mais nada que eu possa fazer. Quando é uma situação que foge do meu controle.
Né? Então eu já estou fazendo tudo que é possível, por exemplo, para o meu tratamento, eu já faço tudo que está ao meu alcance nesse momento. Adianta eu ficar me preocupando e tentando prever se vai dar certo, se não vai dar certo? Então eu aceitar que essa preocupação, que eu já me preocupei, que eu já fiz o que eu podia fazer e que agora eu tenho que esperar para ver se vai dar certo, agora eu tenho que tolerar essa incerteza, esse risco, vai ser muito importante para que eu não entre num ciclo de ansiedade por excesso de preocupações que eu não consigo fazer nada com elas. Tá? Então aceitar que eu não tenho controle de tudo é difícil. Eu sei que é óbvio, né? Mas quando a gente tá ansioso, isso não é tão óbvio assim. A gente fica ali horas e horas pensando sobre o que pode acontecer, sobre como a gente agiria, mas isso tem um limite. Essa preocupação é produtiva até certo ponto. Passou desse ponto, essa preocupação se torna improdutiva, vai me fazer mal, eu vou me sentir mal, vou ter comportamentos que não me ajudam a lidar com ela. Então, esse é o último exercício, a última estratégia cognitiva que a gente tem. E aí eu queria aproveitar e mostrar pra vocês a técnica de resolução de problemas. Então, quando eu tiver com uma preocupação, eu tenho que pensar, tá, eu consigo resolver isso agora? Se eu perceber que sim, que tem algo que tá no meu controle e que eu possa fazer, eu vou definir qual é o problema, o que está me incomodando, qual que é a minha preocupação, e vocês vão ter aqui um material para fazer esse passo a passo. Então eu vou definir qual é o problema. Na segunda etapa desse exercício, eu vou levantar todas as possibilidades que eu tenho para resolver esse problema, sem avaliar ou julgar se é uma boa possibilidade ou não. É só um levantamento mesmo de possibilidades. Na terceira etapa da técnica de resolução de problemas, nós vamos escolher, analisar vantagens e desvantagens daquelas possibilidades que eu pensei e escolher a que é mais viável nesse momento. E aí a gente vai perceber que não tem solução perfeita, né? Não tem uma possibilidade que resolve todos os meus problemas, mas tem a que é mais viável. E aí eu escolho a que é mais viável, eu coloco em prática e vou monitorando como que está saindo essa resolução desse problema. Se precisar, eu reavalio, replanejo e coloco outra solução em prática. Então é dessa forma que eu consigo lidar com essas preocupações produtivas. Eu percebo o problema, eu levanto as possibilidades de resolver esse problema e coloco em prática. Agora, com as preocupações improdutivas, não adianta eu tentar resolver, não está no meu controle. Então, se eu tiver uma preocupação produtiva, vai lá, anota no seu caderno qual é a solução que é possível, que está no seu controle, o que você está de fato fazendo, para você conseguir aceitar, tolerar que não é possível resolver tudo, que nem tudo está no nosso controle, que tem uma parte das situações que nos acontece que, infelizmente, a gente não consegue resolver. E ficar pensando sobre isso, e ruminando, e excessivamente pensando sobre isso, deixa a gente tenso, ansioso, às vezes paralisado diante da situação. Tá sofrendo mesmo, com bastante prejuízo. Agora, para finalizar as nossas estratégias, a gente vai falar de comportamentos. Né? Então, a gente começou falando da respiração diafragmática e relaxamento muscular, que são técnicas comportamentais. A gente falou de estratégias cognitivas para me ajudar a lidar com os meus pensamentos ansiosos. E agora, por último, a gente vai falar de novo de estratégias comportamentais. Então, lembra lá dos sintomas comportamentais da ansiedade? Quais são essas estratégias comportamentais que a gente vai falar agora? Então, eu já usei ali 2 estratégias comportamentais para me ajudar a diminuir os sintomas físicos. Depois disso, eu consigo olhar para os meus pensamentos e questionar esses pensamentos e deixar eles mais realistas, né, para que eu não fique naquele ciclo infinito de ansiedade. E agora, por último, a gente vai aprender como ter comportamentos que me ajudam a regular essa ansiedade no médio e longo prazo. Então, o primeiro de todos é eu diminuir a evitação. Quanto mais eu evito a situação, mais eu acredito que eu não vou conseguir lidar. Então, lembra daquele exemplo de quando eu vou fazer prova, eu fico ansioso? Aí eu começo a não fazer mais provas, a evitar. Qual seria uma estratégia da psicologia para que eu consiga resolver esse problema? Enfrentar a situação. Então, perceber que eu tô querendo evitar, que eu começo a entrar nesse funcionamento automático aqui de não querer ir, de não querer fazer, e fazer justamente o oposto. Ir lá e enfrentar gradualmente as situações que eu tô evitando. Então, essa técnica a gente chama de exposição gradual. Eu vou perceber todas as situações que eu tenho evitado por conta da ansiedade e vou tentar me expor àquelas situações que são de fato importantes para mim, de forma gradual. É natural que a gente se sinta ansioso. Por exemplo, eu não consigo dirigir. É natural que você se sinta ansioso quando você vai tentar dirigir. Mas se você tentar isso repetidamente, com calma, você vai ver que a sua ansiedade diante daquela situação tende a diminuir. Então você entra no carro, faz uma respiração diafragmática, examina seus pensamentos e se coloca de fato ali por tempo suficiente até a sua ansiedade voltar ao estado normal, que você vai perceber que você consegue sim lidar com aquela situação. Você não precisa evitar ela pro resto da tua vida. Tá? Então essa exposição gradual, ela é muito importante. Uma outra estratégia comportamental que vai ajudar no médio e longo prazo, né, a consolidar mesmo esse manejo, essa regulação da ansiedade na tua vida, é você valorizar, perceber os recursos que você tem para lidar com isso. Então antes, quando eu sentia ansiedade, eu não sabia o que fazer. Eu ficava desesperada com aqueles sintomas e não tinha pra onde ir. Ficava só intensificando esse funcionamento. Hoje, você pode fazer uma respiração diafragmática, você pode fazer um relaxamento muscular, você pode questionar seus pensamentos, então você tem recursos para agir diferente. Uma outra estratégia comportamental é diminuir os comportamentos que você fazia antes para regular a sua ansiedade. Então, antes eu bebia, antes eu contava, antes eu fazia coisas que não me ajudavam. Então, eu diminuir a frequência com que eu faço esses comportamentos também vai ser importante. Aceitar que alguns problemas não têm solução e resolver os problemas que têm solução também é uma estratégia que a gente vai ter que estar sempre se lembrando, porque é muito automático a gente querer resolver tudo e se culpar por tudo e lidar com incertezas e riscos. Né? Então, são vários desafios que a psicologia propõe, mas vale a pena a gente tentar colocar em prática cada uma dessas estratégias, porque gradualmente você vai ver como elas podem te ajudar a resolver um problema que é comum, que a maioria das pessoas hoje em dia sentem quando elas têm um transtorno bipolar, que é essa ansiedade desregulada. Resumindo, a gente aprendeu como que os recursos da ciência, quais são esses recursos para regular a ansiedade. Então são comportamentais e são cognitivos. E agora, na nossa próxima aula, a gente vai aprender a lidar com crises intensas de ansiedade. A gente também vai ter orientações de como ajudar a família, familiares e amigos a lidar com essas crises de ansiedade.